Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos agora estudar botânica, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da botânica não, viu, monstrinho? Ei, agora a gente vai falar sobre a classificação das angiospermas. E assim, quando a gente lembra da classificação das angiospermas, a gente lembra de dois grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Pois então, agora eu vou falar tudo o que vocês precisam saber para não errar mais nada, sobre as monocotiledôneas, tá? E vai ser assim, veja, toda vez que vocês forem cobrados, toda vez que vocês pegarem nessas provas por aí, essa classificação das angiospermas denominadas de monocotiledôneas, vocês vão ter que lembrar, aí assim, cuidado e olhem para a palavra. Por exemplo, quando você pega a palavra monocotiledônea, a primeira característica que você vai ter que lembrar, ó, mono significa que número. Ei, monstro, olha pra mim. Ô, menina, olha pra mim. Depois copia, tá? No final eu deixo vocês tirarem o print pra copiar. Eu sou mais bonito que teu caderno. Então, vê. Quando você pega essa coisa monocotiledônea, esse prefixo mono significa que numeral. Isso, Aí, cotiledôneas vem de cotiledone. Aí vocês vão dizer que a primeira característica é que as monocotiledôneas, presta atenção, elas apresentam... Se liga, tá? Ó, elas apresentam um cotiledone. Apresentam um cotiledone na semente. Nós temos um cotiledone na semente. Aí você pode dizer assim, ô André, mas eu não lembro o que é cotiledone. Ô menino, quando você estudar semente, que você trabalhar com esse termo cotiledone, cotiledone é uma estrutura da semente, ó, que auxilia a nutrição do embrião. Lembre que o cotiledone, ó, auxilia a nutrição do embrião. E quando a gente diz auxilia a nutrição do embrião, é do embrião da planta que fica guardada dentro da semente. Tá? Então, sempre que vocês trabalharem com esse termo cotiledone, sempre que vocês forem cobrados desse termo cotiledone por aí, tu vai ter que lembrar logo, eita, cotiledone é uma parte da semente. E é uma parte da semente que vai ajudar a dar comidinha ao embrião da semente. Ou seja, ao embrião da planta. Tranquilo? Aí você pode dizer assim, Andrei, mas eu só vou ter que lembrar que tem um cotiledone? Não. Vamos puxando. Vê. Além de você ter um cotiledone na semente, essas plantinhas aqui, ó, presta atenção, elas apresentam raiz, fasciculada. Você vai ter uma raiz fasciculada. Aí você pode estar, beleza, André, mas eu não lembro o que é uma raiz fasciculada. Ei, monstro, olha pra cá. Quando você pega uma raiz fasciculada, a raiz fasciculada é aquele sistema radicular, presta atenção, que você não tem predominância de raiz principal e raízes secundárias, ou seja, todas as raízes, elas têm a mesma forma, têm a mesma morfologia. Você tem um monte de raízes iguais. É tanto que tem gente por aí que chama raiz em cabeleira. A raiz fasciculada, o sistema fasciculado também é chamado de raiz em cabeleira, porque é um monte de raízes onde você não tem a predominância da principal e as secundárias, são todas iguais. E um detalhe, tá? Essa raiz fasciculada, presta atenção, é uma raiz pequena. Ó, essa raiz fasciculada, vocês tomem cuidado que é uma raiz pequena. E quando você fala
que é uma raiz pequena, é porque ela não atinge grandes profundidades. A raiz fasciculada não é uma raiz de grandes profundidades dentro do solo. É uma raiz rasa. É uma raiz rasa, é uma raiz pequena. Tá? Aí você pode dizer assim, tá, isso vai acarretar o quê? Ei, isso vai acarretar no tamanho da planta. Porque vê se vocês não concordam comigo. Se a raiz não é profunda, se a raiz não é grande, ela pode segurar uma planta com peso grande? Ei, ela pode segurar uma planta pesada, uma planta grande? Não. Aí é por isso que a gente diz, ó, que as monocotiledôneas, presta atenção, elas são plantas, ó, de crescimento primário. Ó, elas são plantas, ó, de crescimento primário. E lembre que quando a gente fala de crescimento primário, o crescimento primário é um crescimento vertical. O crescimento primário é um crescimento vertical. Ou seja, a planta estica para cima, estica para baixo até um certo ponto por causa da raiz, mas ela não engrossa. É uma planta que não fica grossa, não fica muito pesada. Então isso aqui, ó, é um crescimento vertical. E esse crescimento vertical também está ligado com as raízes, porque as raízes não suportam grandes pesos. A raiz fascicular não vai, por exemplo, ela não consegue sustentar uma árvore. Uma árvore é muito pesada. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa, uma coisa puxa a outra, não é só decorar. A gente tem que começar a interpretar. Ora, se Andrei disse que a raiz é pequena e é uma raiz rasa, então ela não segura muito peso. E isso, menino, não segura. Tá? Cuidado com isso, é uma planta de crescimento primário. Aí veja, se é uma planta de crescimento primário, ela não apresenta aqueles tecidos meristemáticos secundários. Porque lembrem que os tecidos meristemáticos secundários são tecidos que aparecem quando a planta engrossa. Então, planta de crescimento primário, que é uma planta que não engrossa, ela não precisa dos meristemas secundários. Ó, uma coisa puxa a outra. O assunto de classificação puxa o assunto dos tecidos. É desse jeito que eu quero que vocês pensem. Tem que sair de dentro da caixinha. Então, o que acontece? Ó, tem que pensar fora da caixinha. Tem que sair do decoreba. Então, se eu estou dizendo que é uma planta de crescimento primário, ela estica, ela não engrossa. Ah, Andrei, caiu na minha prova que as monocotiledôneas não têm meristema secundário. Claro! Não tem meristema secundário. Não precisa do meristema secundário para elas não engrossar. Elas não vão engrossar. Se elas não engrossam, não precisam do tecido meristemático secundário. Crescimento primário. Tá? Cuidado com isso, beleza? Aí vê o que vai acontecer. Depois desse crescimento primário, aí você pode dizer assim, Andrei, tem mais alguma coisa pra gente ver? Tem. Olhe. Vocês tomem cuidado que aqui eu vou ter folhas, presta atenção, ó, folhas paralinérvias. Folhas paralinérvias. Aí você pode dizer, lá vem Andrei com esses nomes. Olhe, sempre que você pegar uma folha paralinérvia, é porque você vai dizer que aqui, ó, as nervuras são paralelas. Ó, nós vamos ter nervuras, se liga, paralelas. Nós vamos ter nervuras paralelas. Andrei, como é uma nervura paralela? Ó, ele vai botar a folhinha. Lembrem que as nervuras, ó, são aquelas linhas que você tem no limbo. São aquelas linhas. Aí vê, nervuras paralelas, ó. Você vai ter uma linha ao lado da outra. Ó, nervuras paralelas. Isso é uma folha paralilinérvia, é de monocotiledônea, tá? André, eu não olhei folha. Não tem problema, aí você olha o fruto. Ou melhor, vamos olhar logo as flores. Aí você vai dizer assim, ó, presta atenção. Aqui você vai ter flores, ó, trímeras. Aqui a gente vai ter flores trímeras. Você pode dizer assim, flores trímeras? É, vê como não parece aula de matemática. Nas flores trímeras, vocês vão dizer assim, ó, que elas recebem esse nome, ó, porque o número, ó, de pétalas, que são aquelas folhinhas modificadas coloridas, ei, o número de pétalas, ei, e sépalas, ó, pétalas e sépalas,
é múltiplo de 3. Ó, é múltiplo, presta atenção, de 3. Então você vai ter 3, 6, 9, 12. Tem que tomar cuidado com isso. Quando você diz que uma flor é trímera, é porque as pétalas, que é aquela parte colorida, e as sépalas, que são aquelas folhinhas verdes, que ficam abaixo das pétalas, são múltiplo de 3. Aí você vai pegar umas florezinhas, ó. Você pode pegar lá uma flor. Aqui uma florzinha, deixa eu fazer ela bem bonitinha, sorrir aqui pra gente, ó. Ei, com 6 pétalas, uma flor trímera, tá? Aí embaixo dessas pétalas você ainda vai encontrar as sépalas, que também vão ser múltiplo de 3, tá? Aí você pode dizer assim, Andrei, e tem fruto? Eu posso olhar pro fruto? Pode. Olha, nas monocotiledôneas, cuidado que tem algumas pessoas que também citam, que aqui, ó, os frutos apresentam, vê, ó, os frutos apresentam 3 carpelos. Aí você pode dizer assim, como assim os frutos apresentam 3 carpelos? Olha pra cá. Vocês têm que lembrar que um fruto nada mais é do que o ovário desenvolvido, o ovário desenvolvido da flor. Sendo que nas monocotiledôneas, quando você pega uma monocotiledônea que tem fruto, quando o fruto se desenvolve, ele vai se desenvolver numa flor que tem 3 carpelos. Lembrando que carpelo é aquele conjunto de folhas modificadas que caracterizam o sistema feminino. Então, quando você pega uma flor que tem 3 carpelos, quando o fruto se desenvolve nessa flor, você vai encontrar os 3 carpelos dentro, ou seja, você vai encontrar o formato dos 3 carpelos dentro da fruta. Então, quando a fruta apresenta os 3 carpelos que tinha na flor, isso aí é uma fruta característica, tá? Das monocotiledôneas, beleza? Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, e tem outra coisa? Tem. Aí, por último, eu preciso que vocês tomem cuidado, ó, que assim, veja, os feixes de vaso, ó, os feixes, ó, dos vasos são desorganizados. São desorganizados. Aí você pode dizer assim, como assim desorganizados, Andrei? Eles são espalhados, eles são difusos, eles são irregulares. Você escolhe qual é a palavra. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas o que é um feixe? Olha, um feixe é uma estrutura formada por um conjunto de vasos. Aí você pode dizer assim, tá, mas que vasos são esses na planta? Ei, quando você trabalha com esses vasos aqui, ó, são os vasos, ó, lenhosos. Aqui são os vasos lenhosos, que são os vasos, ó, do xilema, os que sobem com a seiva bruta. E cuidado que aqui, ó, eu vou ter os vasos liberianos. Os vasos liberianos, ó, são os vasos do floema. São aqueles que descem com a seiva elaborada. São aqueles que descem com a seiva elaborada. Aí o que que acontece? Quando você pega um caule, aí eles geralmente vão fazer assim pra vocês, ó. Eles vão botar lá um caule. Aí ele vai dizer assim, olha, vou dar um corte nesse caule. Aí vai dar um corte no pedaço do caule. Aí imagina, tá? Que ele arranca o pedaço do caule e faz assim pra mostrar a vocês. Quando ele faz assim, ó, aí ele traz pra cá, aí ele bota assim, porque agora você tá vendo o pedaço que ele arrancou de cima, tá? Ele arrancou o pedaço e fez isso pra mostrar a vocês. Aí dentro desse caule, ó, vai ter um monte de pontinhos. Vocês podem ver que os pontinhos, ó, cada um fica num ponto, é totalmente irregular. Esses pontinhos aqui são os feixes. Quando você tem os feixes de vasos todos desorganizados, cada um num ponto, a gente vai dizer que isso é um caule típico, isso é uma organização típica das monocotiledôneas, tá? Aí você pode dizer assim, Andrei, depois de tudo isso, me dá um exemplo aí de monocotiledônea, um clássico, tá? Ó, cuidado com o milho. O milho é uma planta monocotiledônea, tá? O milho é uma planta monocotiledônea. Beleza? Tranquilo? Então, ó, ei, tira um print aí. Sempre que vocês pegarem questões de monocotiledônea, é isso. Duvido tu errar mais isso em lugar nenhum. Duvido, tá? E assim, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume, tá? Já vou adiantando. Tu gostou? Ei, foi massa? Então não esquece de me ajudar, tá? Se inscreve aqui no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa teu comentário aqui, dando uma moral pro YouTube. E assim, me ajuda mais, pega esse canal e manda pros amigos.
chama mais gente para cá, distribui esse canal, por favor, porque quanto mais gente chega aqui no Cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu consigo gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Valeu!